Discurso de Lula na COP27 fala de justiça climática e faz cobrança a países ricos. Então, vamos lá. Está acontecendo no Egito a COP27, né? A 27ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O Lula foi para lá na segunda-feira, dia 14, e essa ida dele foi aí com grandes expectativas, né? Eu até comentei aqui na live de segunda-feira com a Dimitra Vulcana quais eram as maiores expectativas que existe para a participação do Lula lá. Do Lula lá. Não foi intencional. Hoje, no dia 14, hoje, no dia 16, nós tivemos o discurso do Lula e a abertura da agenda oficial dele lá. Então, eu queria trazer alguns destaques, porque o discurso foi longo, não dá para a gente fazer um react aqui que ficaria mais de meia hora de discurso, mas dá para a gente ver os principais destaques. Então, uma das tônicas que marcou o discurso do Lula foi a questão da justiça climática. Vamos lá. Precisamos de mais confiança e determinação. Precisamos de mais liderança para reverter a escalada do aquecimento. Os acordos já finalizados têm que sair do papel. Para isso, é preciso tornar disponíveis recursos para que os países em desenvolvimento, em especial os mais pobres, possam enfrentar as consequências de um problema criado em grande medida pelos países ricos, mas que atinge de maneira desproporcional os mais vulneráveis. Gente, isso aqui é importantíssimo. O Lula, no decorrer do discurso dele, ele traz alguns dados, e daí eu vou fazer autopropaganda e dizer que eu mesma roteirizei um vídeo aqui para o Meteoro sobre justiça climática, que trata justamente disso, de mostrar por A mais B, inclusive citando alguns dos dados que o Lula cita lá também, que é aquilo que ele falou, é um problema causado principalmente pelos países ricos, mas que vai afetar, principalmente os países mais pobres. É basicamente essa a questão da injustiça climática que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente. Mas tá, esse é um dos pontos. Outro ponto que o Lula fez questão de deixar bem claro é que o governo Bolsonaro acabou. Acaba de passar por uma das eleições mais decisivas de sua história. Uma eleição observada com atenção inédita pelos demais países. Primeiro, porque ela poderia ajudar a conter o avanço da extrema-direita autoritária e antidemocrática e do negacionismo climático no mundo. E também porque do resultado da eleição no Brasil dependia não apenas a paz e o bem-estar do povo brasileiro, mas também a sobrevivência da Amazônia e, portanto, a sobrevivência do nosso planeta. Infelizmente, desde 2019, o Brasil enfrenta um governo desastroso em todos os sentidos, no combate ao desemprego e às desigualdades, na luta contra a pobreza e a fome, no descaso com a pandemia que matou 700 mil brasileiros e brasileiras, no desrespeito aos direitos humanos, na sua política externa que isolou o país do resto do mundo e também na devastação do meio ambiente. Não por acaso, a frase que mais tenho ouvido dos líderes de diferentes países é a seguinte frase: o mundo sente saudade do Brasil. Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta. Antecipação e tensão. O Brasil está de volta. Gostei. Mas, que assim, eu admito aqui que eu tenho minhas críticas ao Lula, tenho minhas críticas ao PT, mas, vamos lá, o cara sabe falar. Aquela pausinha ali foi estratégica. Enfim. É pra antecipar a frase e deixar ela na cabeça das pessoas, sabe?
Oh, gostei da imitação, Kenji. Isso é um segredo que eu comecei a soltar, e aí a partir de agora... Putz, agora eu fiz na live do Meteoro. Eu fiz isso a primeira vez lá no Desce a Letra. E desde então, em todos os lugares que eu vou, eu preciso ter esse momento. E aí, eu ouvindo ele falar, não teve jeito, mas vamos segurar ela, porque também tem a coisa, né? A hora que eu começar a desembestar de falar que meu Lula, eu não vou parar mais. Então vamos segurar, vamos falar sério. Daqui a pouco a gente fala. Beleza, beleza. Do que mais que o Lula falou? O Lula falou da Amazônia, né? Queridas companheiras e queridos companheiros, não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030. Da mesma forma que mais de 130 países se comprometeram a assinar a Declaração de Líderes de Glasgow. Só para atualizar o pessoal, a Declaração de Líderes de Glasgow foi uma declaração feita lá em 2021, na COP26, na qual mais de 130 países se comprometeram com o fim do desmatamento. Sobre as florestas. Por esse motivo, quero aproveitar esta conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo. Vamos priorizar a luta contra o desmatamento em todos os nossos biomas. Esse ponto eu acho importante, de priorizar o fim do desmatamento em todos os nossos biomas. Isso é uma coisa importante porque as pessoas focam muito na Amazônia, e elas esquecem que existem 5 biomas no Brasil, né? Nós temos a Amazônia, nós temos o Cerrado, nós temos o Pantanal, nós temos os Pampas e nós temos a Mata Atlântica. Mata Atlântica, é isso. E, gente, o desmatamento no Cerrado, desmatamento na Mata Atlântica, eles também têm que parar, sabe? Não é só a Amazônia. Então, eu acho Ainda mais importante. quando você está numa conferência internacional, cujos olhos do mundo só conhecem a Amazônia, né? E só querem investir nisso. E o Brasil é muito mais do que isso, né? Exatamente. Mesmo. Vamos para um outro trecho aqui. De forma assustadora durante o governo que está chegando ao fim, serão agora combatidos sem trégua. Vamos recriar e fortalecer todas as organizações de fiscalização e o sistema de monitoramento que foram desmontados nos últimos 4 anos. Aqui ele está se referindo ao INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é onde tem o PRODES e o DETER, que são os 2 principais programas de monitoramento do desmatamento aqui no Brasil. INPE, que foi da onde saiu o Ricardo Galvão, que não sei se vocês lembram desse episódio, que acho que foi em 2019, se eu não me engano, que o Ricardo Galvão, o diretor do INPE, se recusou a esconder os dados de desmatamento e por causa disso foi exonerado pelo Bolsonaro. O INPE, que também sofreu todo um desmonte com relação a verbas. O INPE, que teve a sua estrutura alterada para permitir mais ingerência dos militares. Realmente pegar e reconstruir praticamente vai ser algo bastante necessário e o Lula está dando aí uma boa indicação nesse sentido. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Aqui também é importante a gente fazer um parêntese, que aqui no Meteoro a gente teve uma entrevista com o Cláudio Ângelo, que é um jornalista ambiental renomado aqui no Brasil, e ele falou para a gente dessa questão de que uma briga que a gente vai ter aí para conseguir parar o desmatamento da Amazônia é que não basta a gente fazer as questões legais, a gente vai ter que lidar com as questões ilegais que estão acontecendo lá, e agora são pessoas que foram muito bem armadas pelo governo Bolsonaro.
Esses crimes afetam, sobretudo, os povos indígenas. Por isso, vamos criar o Ministério dos Povos Originários para que os próprios indígenas apresentem ao governo propostas de políticas que garantam a eles sobrevivência digna, segurança, paz e sustentabilidade. Cara, essa questão do Ministério dos Povos Originários, cara, que ideia sensacional. Sim, e não só enquanto ideia, mas agora, porque eu até cobrei isso na eleição, eu falei assim, será que isso é promessa eleitoral? E agora que saiu a equipe de transição, que legal ver os nomes, assim, poxa, quando eu vi Davi Copenaua, o meu coração se encheu tanto, assim, porque foi bastante completo, né? Você tem Guajajara, a Joênia, você tem a Célia Chacriabá, você tem e tem um Copenaua que também tem essa visibilidade internacional. Maravilhoso, assim. Vamos ver quem vem de ministro, mas essa equipe de transição, assim, e que nem você disse, né? Dentre as outras pastas, sobretudo na pasta de educação, eu tenho muitas críticas à equipe de transição, mas nessa pasta em específico, deu um quentinho no coração de ver. Deu muito quentinho no coração de ver, né? Isso aí. Vamos mais um pontinho aqui. Ser o Brasil para sediar a COP30 em 2025. Seremos cada vez mais afirmativos diante do desafio de enfrentar a mudança do clima, alinhados com os compromissos acordados em Paris e orientados pela busca da descarbonização da economia global. Só queria dizer para vocês que o fato de convocar e pedir para que a ONU faça a COP30 no Brasil, eu quero já dizer aqui para todo mundo entender. Já tem muitas cidades querendo levar a COP para lá. E eu quero aqui de público dizer que eu vou defender de forma veemente que a COP seja realizada no estado amazônico. Olha só, aí eu vou dizer uma coisa, o cara sabe jogar, né? Porque isso é uma coisa excelente do ponto de vista interno, dá mais espaço para o norte do país, porque, vamos e convenhamos, o nosso país tem uma atenção muito grande para o sudeste, e o norte muitas vezes fica negligenciado, mas também isso aí do ponto de vista externo, né? Que fica muito mais fácil convencer os outros países a permitir que uma COP30 aconteça no Brasil se você colocar ele no coração da floresta amazônica, do que se você tentar levar para São Paulo, por exemplo. A gente vai assistir mais pedaços? Aí eu comento tudo no final. Mas 2 pedacinhos. Para mim agora, esse que eu vou mostrar, para mim é o ponto alto. Minha opinião, que não vale nada para ninguém, mas na minha opinião, agora vamos para o ponto alto do discurso. O Lula chamou os países ricos na chincha. Queria lembrar vocês que em 2009, os países presentes na COP15 em Copenhague comprometeram-se em mobilizar 100 bilhões de dólares por ano. Eu vou repetir. Os países de 2009, na COP15, se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, portanto já passaram esses 2 anos, para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. Então, eu não sei quantos representantes de países ricos tem aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na COP15. Detalhe, o Randolph dando pilha ali. O Brasil voltou. Gostei. Cara, isso foi muito bom. E daí, no último trecho, também eu acho bastante interessante uma crítica à ONU. Sentido desde o momento em que eu era presidente entre 2003 e 2010. A ONU precisa avançar. Não é possível
que a ONU seja dirigida sob a mesma lógica da geopolítica da Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou, os países mudaram, os países querem participar mais, os continentes querem estar representados e não há nenhuma explicação. Não há nenhuma explicação para que só os vencedores da Segunda Guerra Mundial sejam os que mandam e dirigem o Conselho de Segurança. Que diferença faz um presidente, né? A gente tá 6 anos sem nenhum, então... Pois é. É absurda a diferença, assim, tipo... não é possível, tirando aquela seita que tá mais radicalizada na rua agora, tomando chuva, que as pessoas não vejam a diferença gritante do que é o Bolsonaro e o Lula num discurso internacional, né? O Bolsonaro ia lá e lia 6 frases prontas que o Carluxo preparava e saía fora, e você vê que foi outra coisa, né? Aliás, eu acho que vale a gente pontuar aqui que o Bolsonaro ficou pistola com o convite que o Lula recebeu, sem, mais uma vez, não lidar com a consequência dos próprios atos. Porque foi o Bolsonaro que cancelou a COP no Brasil há 2 anos, aí ele não foi na de 2021, aquele foi, ele causou, e aí ele ficou pistola quando o outro foi convocado, né? Então isso vale lembrar. E assim, eu acho que, para muito além da discussão da questão climática em si, eu acho que essa COP se resume nesse mantra, nesse cântico aí, que é: o Brasil voltou, e o discurso que o Lula faz, que o PT faz, ou que essa cúpula faz, é de realmente mostrar que é uma outra agenda, que finalmente volta a ter programas de combate socioambiental, né? É uma mensagem para o mundo de que nós não estamos mais na contramão do mundo, né? E eu achei muito interessante de que o evento foi levado tão a sério como essa coisa simbólica, que você veja que é muito raro você ver o Lula lendo um discurso. O Lula sempre vem da cabeça dele, conta as histórias dele, mas hoje ele realmente leu para que nenhum ponto ficasse de lado, e que para que os países ricos... Tirando a retórica apaixonada, eu acho que a melhor análise que a gente pode fazer é essa compreensão do jogo internacional, que é: bom, precisamos de dinheiro, nosso país está quebrado porque o bolsonarismo acabou com o nosso país. Quem é o melhor vetor para trazer grana e investimento para o país, nesse momento, é essa questão ambiental. O Brasil, portanto, pode se colocar como protagonista de novo nessa cena internacional. E quem é que vai ser o rosto internacional dessa cena? Eu, Papi Luiz Inácio. Pensando só o jogo duro da política, e ótimo que seja assim, e maravilhoso que seja assim. Só que, ao mesmo tempo, nesse discurso, ele coloca muito bem o seguinte, essa parte final. Nós não vamos ficar dependentes da grana internacional, nós vamos continuar com tecnologia como foi no passado de preservação, que é, inclusive, um reforço do que a Marina Silva fez na fala de anteontem, se eu não me engano, que ela pontuou exatamente isso, que o Brasil precisa preservar a autonomia, que o Brasil não vai ser entreguista, e isso também serve como um recado direto para o bolsonarismo. Mas, em outras palavras, eu acho que é um discurso que assim, põe nós na mesa dos que fala sério de novo, que nós estamos aqui, investe em nós, manda a grana que a gente está precisando, mas aí deixa com nós, que nós faz a separação, nós faz a preservação, sabe? Ninguém vai entrar no Brasil. Eu acho que é meio isso, assim, sabe? De falar assim, manda para nós, mas deixa que a gente faz, estamos de volta. E eu gosto muito dessa linha, assim. Vamos ver, eu gostaria muito, inclusive, de saber quem é que foi que escreveu esse discurso junto do Lula, se foi como é que ela chama? A Isabela Teixeira, se foi a própria Marina, ou se foi a várias mãos, mas é muito legal de ver que todos os pontos que poderiam ser só promessa de campanha, pelo menos nessa primeira COP, apareceram.
Então isso é um Sim, bom sim. sinal, é um excelente sinal, né? Aí depois a gente vai ver o que vai ser no Ministério da Agricultura, o que vai ser nesses outros ministérios que vai ter que pôr os É. liberais, o que vai acontecer. Mas por hora, como Uhum. um primeiro símbolo, eu gostei e gostei muito, muito. É bem como você falou, e como é que vai ser a interação entre esses ministérios, né? Porque a gente lembra que lá nos primeiros governos Lula, quando a Marina, uma das questões que levou a Marina a deixar o Ministério do Meio Ambiente foi justamente por causa dos atritos entre o Ministério do Meio Ambiente e outros ministérios, e que o governo acabou ficando do lado dos outros ministérios, né? Então, vamos ver como é que vai ser essa interação. Teve muito mais coisa interessante nesse discurso, realmente não tinha como eu trazer aqui, porque senão a gente ia assistir o discurso inteiro e a gente ia demorar. Mas eu acho que um último ponto que daria para trazer e que ficou bem claro nesse discurso do Lula e que me agradou bastante foi ver como ele valoriza as relações Sul-Sul, que é uma coisa que destoa bastante do governo Bolsonaro, que a gente viu que foi um governo bastante subserviente aos países do norte global, né? E mesmo nesses trechos que eu mostrei, o Lula quer deixar bem claro: nós não vamos ser subservientes. Inclusive, queremos uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, né? Então, eu gostei bastante, eu admito. Em resumo, gostei bastante. Uhum. E ainda mais no momento que vem, assim, né? Num momento que o cenário internacional precisa enxergar que o Brasil mudou de chave. E mais uma vez, vamos lá, se prevenindo dos comentários que virão. É claro que existem limites teóricos no PT, é claro que o problema que a gente estava falando há pouco da divisão dos ministérios, nos limites da conciliação, sempre pesa para o lado do mercado, isso é um problema histórico do PT, mas essa virada de falar, por exemplo, de que é impossível combater a crise climática sem combater desigualdade, de que é impossível com essa relação ricos e pobres continuar tendo só os países como subservientes, isso é um recado 180 graus do que era a política do governo Bolsonaro de destruição, caos e vamos lá, né? Vamos imaginar que uma reunião dessa teria Tereza Cristina e Ricardo Salles, né? Putz, grilo. Não, não, na verdade, vale lembrar que o Bolsonaro não foi para a COP, mas isso não quer dizer que não foi nenhum representante do governo dele. O Joaquim Leite está lá. O Joaquim Leite está lá. E ele fez um discurso no qual ele criticou o PT, não repercutiu muito, o que é um ótimo sinal. O único lugar que eu vi comentando isso foi no jornal O Eco, que é um jornal especializado em jornalismo ambiental, então que eles obviamente iriam repercutir. Mas sim, o Joaquim Leite está lá. E para quem não conhece o Joaquim Leite, porque ele não apareceu tanto quanto o Ricardo Salles, o Joaquim Leite é um ministro do Meio Ambiente que estava querendo autorizar exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Eu acho que isso já é o suficiente para deixar claro o nível que nós estamos falando. Não, então vou falar de uma outra coisa também que é menos isso, mas que eu acho que é importante da gente colocar aqui, porque eu tenho visto muito pouco, e aí eu estava vendo a Sabrina Fernandes comentar sobre isso, que não Maravilhosa. dá para ignorar que esta COP está acontecendo no Egito, um país que neste momento tem 60 mil presos políticos por opinião divergente ao governo autoritário. Além disso, não dá para ignorar e deixar de mencionar que existem manifestações acontecendo agora em frente à COP, de ativistas do mundo inteiro, inclusive fazendo greve de fome. Por quê? É claro que não é possível ignorar a COP, é claro que é preciso participar da COP, mas não podemos ignorar os seus limites, que são, sim, os burocratas, em alguma medida, fazendo um pouco de teatro sobre essa questão quando a gente está falando dos países ricos. Então, eu acho que a melhor ideia seria, de fato, aproveitar esse espaço para avançar pautas, sem ignorar e normalizar que isso está acontecendo no país que está acontecendo e nós não estamos vendo as ações de manifestação
como vimos nas outras COPs. E aí isso me preocupa, essa normalização me preocupa, porque a gente acabou de normalizar o que começa no domingo, que é a Copa no Catar. Então a gente está tendo uma Copa no Catar, a gente está tendo uma Copa no Egito. Então, assim, é claro que isso não tira a importância da reunião, isso não tira tudo que a gente estava conversando até agora, tanto do ponto de vista simbólico quanto do ponto de vista prático, mas também, quando as pessoas que estão nos ouvindo, seja nos cortes ou na live, forem ler sobre a COP, não deixa de parar para ver as ações que esses ativistas têm trazido de questionamento sobre os limites da própria COP e sobre o quanto greenwashing, capitalismo verde, capitalismo fofinho, essas conferências costumam ser. Então, acho que essa menção vale fazer.